Felipe aqui trazendo mais um vídeo especial para vocês e dando continuidade à nossa playlist de dicas de arquiteto. Hoje eu vou falar um pouco sobre como é possível você baixar e testar o Lumion gratuitamente por 14 dias, tá? Então é uma versão trial que você vai poder ter acesso para poder testar as novas funcionalidades do Lumion na versão 2023. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco dos requisitos do sistema que você precisa ter, que o seu computador, o seu notebook ele precisa ter para você poder rodar o Lumion. Eu vou também falar um pouco sobre os preços e os valores que são cobrados para você poder ter acesso a uma assinatura, seja de 1 ano ou seja de 3 anos, para poder utilizar o Lumion. E também vou fazer um guia aqui bem rápido de como é que você consegue ter acesso a 14 dias na versão trial do Lumion, ok? Então, antes da gente começar esse vídeo, eu já gostaria e muito que, se possível, você já deixasse o teu like, ok? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e caso você tenha alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo, tá bom? E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, tá? Todas as nossas redes sociais, elas vão estar disponíveis aqui na descrição desse vídeo, ok? Então vamos lá, vamos começar primeiro a falar um pouco sobre os requisitos que você precisa ter para poder rodar o Lumion, seja o requisito mínimo, o requisito recomendado ou o requisito para você poder trabalhar nas melhores configurações. Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre os requisitos do sistema, né? Os requisitos que o Lumion ele exige para você poder trabalhar daquela forma no mínimo, ok? Para você poder trabalhar de forma recomendada e para você poder trabalhar nas melhores configurações possíveis. Então, aqui na página do Lumion, onde a gente fala um pouco sobre os requisitos, ele cataloga de acordo de 3 formas: os requisitos mínimos, os requisitos recomendados e o requisito high-end, que é justamente para você poder trabalhar na melhor configuração possível, para você poder trabalhar em larga escala, para você poder desenvolver projetos mesmo de alta complexidade, ok? Então vamos começar aqui pelos requisitos mínimos, tá? Ele deixa uma nota aqui que caso você vá fazer, por exemplo, a compra ou upgrade para essa nova versão do Lumion, ele recomenda que você tenha pelo menos os requisitos recomendados, tá? Mas se você quer apenas testar, você quer utilizar apenas a versão trial para poder conhecer as novas ferramentas, acredito que a versão mínima ela vai ser bastante recomendada. E aqui a gente tem conexão com a internet, né? Você precisa ter um PC que tenha sim uma conexão com a internet. Aqui ele mostra a placa de vídeo, né? Ele dá alguns exemplos aqui de configurações mínimas, como por exemplo uma GeForce RTX 3060 ou uma AMD, uma RX 5700. Ele fala aqui também que você precisa ter, de acordo com essa placa de vídeo, 6 GB de memória de placa de vídeo. O sistema operacional ele pede para você poder utilizar aqui o Windows 10 atualizado, né, de 64 bits. Aqui o processador ele pede para você poder ter no mínimo pelo menos um AMD Ryzen 5 1600X ou um Intel Core i7, um 4790S ou melhor. A resolução de tela Full HD 1920 por 1080, 16 GB de memória. Aqui ele pede para você poder utilizar um SSD ou um HD, mas de preferência utilizar um SSD. E aqui o espaço do HD ele pede para que você tenha pelo menos no mínimo 75 GB livre, ok? E ele até cita aqui, como eu havia falado no início, caso você vá fazer a compra, ele até deixa aqui uma consideração para novos compradores, que se você estiver comprando, né, ou se você for comprar um novo PC, que você leve em consideração os requisitos recomendados, que são esses aqui. Então, como eu falei, se você quer apenas testar a nova versão do Lumion, você pode utilizar os requisitos mínimos. Mas se você estiver comprando um computador exclusivo para o Lumion,
de acordo com o próprio site, é recomendado que você utilize essas configurações aqui, as configurações recomendadas, ok? Então eu não vou ficar repetindo muito não, mas tem uma diferença enorme aqui, né? Porque aqui ele colocou uma 3080, aqui ele já mudou a placa de vídeo, né? Aqui ele já colocou 10 GB, né? No requisito mínimo ele pedia 6 e agora no recomendado ele está pedindo 10. Aqui a resolução de tela Full HD é a mesma coisa, não vai interferir em nada. Perceba que aqui ele dobrou de memória, certo? No requisito mínimo ele pedia 16 GB, agora no recomendado ele está pedindo 32. E aqui ele já está pedindo um SSD ou um NVMe. Então quer dizer, nem utilizar mais um HD ele está pedindo mais. Então esse requisito aqui é o que de fato eles recomendam e é o que eu recomendaria que você comprasse. Se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu coloco link de configurações de computadores ou peças com um custo-benefício muito bom que vocês vão poder estar adquirindo para poder utilizar o Lumion, ok? Então, ou então, se você já tiver uma configuração de computador, você deixa nos comentários desse vídeo, que aí eu vou falando se ele está como mínimo, se ele está recomendado, se ele está como máximo. Aqui a gente tem um high-end, né? Que é para quem quer trabalhar, como eles falam aqui, ó, para quem quer criar projetos de alta complexidade. E aqui ele até coloca uma GeForce 3090, 16 GB de memória de placa de vídeo. Aqui ele pede para você utilizar 64 GB de memória. Por quê? Porque vai consumir bastante memória. Aqui também fala para você poder ter um processador melhor, ok? Então a gente tem esses três tipos de configurações aqui, que são os requisitos mínimos, que mais uma vez, para testar é ok. Mas se você quiser comprar um computador novo para poder utilizar o Lumion, leve em consideração os requisitos recomendados ou os requisitos em alta, ok? E vale lembrar que o próprio Lumion ele faz isso através de um benchmark. Quando você fizer a instalação do Lumion no seu computador, ele vai executar um teste, ou seja, ele vai executar esse benchmark e de acordo com as configurações do teu computador, ele vai dar uma nota. Então ele vai dizer, por exemplo, se a tua placa de vídeo ela está no mínimo ou ela está no recomendado, se a quantidade de memória que você está utilizando da placa de vídeo está no mínimo, está no recomendado, se o processador ou se a memória do computador eles estão trabalhando no mínimo ou no recomendado. Então a gente tem aquelas configurações lá em cima, porém o próprio Lumion, após a instalação, ele executa esse benchmark para poder te falar, olha, você vai estar trabalhando no mínimo de acordo com as configurações que você está utilizando aqui. Ou então, se você está com um computador com uma configuração boa e bacana e que atende o recomendado, ele também vai falar isso, ok? Então, você pode levar em conta essas informações que eu citei lá em cima, ou então só fazer a instalação do Lumion e deixar ele próprio ver quais são as configurações disponíveis e aí ele te dá o resultado, ok? Bom, falado agora sobre as configurações que o seu computador ele precisa ter, vamos falar um pouquinho agora sobre os preços. E eu peço para que você fique bem sentado na cadeira, porque se você nunca viu os preços do Lumion, eu acredito que você vai ficar um pouco assustado com os preços praticados. Bom, vamos falar aqui agora sobre preços, valores, planos de assinatura para você que deseja ter o Lumion instalado no seu computador e utilizá-lo de forma legítima, ok? Então eu estou aqui na página para você poder adquirir o Lumion. Fica tranquilo porque todos os links relacionados a esse vídeo vão estar na descrição do vídeo. Então você nem precisa pausar, ver aqui a URL, nem nada do tipo. Fica tranquilo porque na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os links, ok? Então vamos lá. Esses aqui são os valores se você quiser contratar, se você quiser fazer uma assinatura e ter o Lumion instalado no seu computador. Então hoje, pelo menos na data da gravação desse vídeo,
existem esses dois planos com esses dois valores. Óbvio que dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, esses valores eles podem ter aumentado, eles podem ter diminuído, eles podem nem existir mais, então leve isso em consideração. A gente tem aqui o Lumion Standard e a gente aqui tem o Lumion Pro, ok? E esses valores aqui são para a assinatura de 1 ano. Daqui a pouco eu vou mostrar a assinatura de 3 anos. Então aqui a gente tem 54 euros, ok? Na versão Standard, que por ano você vai pagar 649 euros. Tá? Isso aqui, esse preço, ele não inclui as taxas que você vai ter que pagar, principalmente se você mora aqui no Brasil. O que é que você vai ter acesso? Você vai ter acesso a 1/3 da biblioteca de conteúdo. Você vai ter acesso a uma quantidade limitada de efeitos de renderização, ou seja, aqueles efeitos de dia, de noite, de sol, de chuva. Você vai ter sempre acesso às atualizações e também vai ter acesso ao suporte deles, certo? Então a gente tem essa versão aqui, que é a versão mais básica. Na assinatura de 1 ano, você pagaria 649 euros. E aqui a gente tem a versão Pro, que é a versão mais completa do Lumion, que também, né, na assinatura de 1 ano, você pagaria 108 euros, ou seja, quase que pouco mais que o dobro, né? E você pagaria 1.299 euros, ok? Então, em 1 ano, você pagaria quase que 1.300 euros, onde você teria acesso aqui a toda a biblioteca, ou seja, aqui você tem acesso a apenas 1/3, aqui você teria acesso ao pacote completo. Você também teria acesso a toda a biblioteca de efeitos de renderização, acesso ao suporte, às atualizações, ok? Então, esse aqui é a versão, é a assinatura de 1 ano, tanto na versão básica, a versão Standard, quanto na versão completa, que é a versão Pro, por 1 ano. Vamos ver aqui agora os valores para 3 anos. Para 3 anos o valor ele já muda, ok? Você paga 49 euros por mês, porém, como é um plano de 3 anos, você vai pagar 1.799 euros para poder ter acesso àquelas mesmas coisas do pacote básico. E na versão Pro, você vai pagar 99 euros, quase 100 euros, ok? Que ao todo dá 3.599 euros. Fazendo essa conversão aqui, isso vai depender muito de quando você está fazendo essa conversão, porque o valor ele sempre vai mudar para mais ou para menos. Mas suponhamos que você pegue um plano aqui de 3 anos do Lumion Pro, você estaria pagando mais ou menos uns 20 mil reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, é muita grana, principalmente se você vai utilizar a versão Pro. Por quê? Porque você vai ter acesso a tudo, aos blocos da biblioteca de Lumion, você vai ter acesso aos efeitos de renderização, você vai ter acesso a tudo e ao suporte também que eles vão oferecer. Então é um valor bem alto. Para mim, eu acredito que se não for o software mais caro hoje, é um dos mais caros, tá? E é um investimento muito alto. Óbvio que se você tiver como pagar esse investimento, é mais do que válido, certo? Né? Se você está trabalhando no escritório ou se você tem uma demanda alta de projetos que se paguem, é um excelente investimento, mas repito, é um valor muito, mas muito alto, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui um pouquinho da comparação de um plano para o outro. Vou clicar aqui em comparar e aqui tem a diferença, né, de um para o outro, certo? Por exemplo, aqui na biblioteca de conteúdo, na versão básica, na versão standard, você vai ter acesso a 2.229 assets, como na versão Pro você tem mais do que o dobro, né? 6.903 assets. Então é muita coisa. Por exemplo, aqui
Os efeitos de som de ambiente, na versão standard você não tem acesso a nenhum. Já na versão Pro você tem acesso a 123 efeitos de som, muito bons para quem vai trabalhar com animação, para quem vai fazer vídeos dentro do Lumion. Então a diferença da versão Standard para a versão Pro em relação a conteúdo, ela é muito grande, por isso que eu citei a versão Pro, né, como uma versão onde você pudesse estar fazendo a aquisição, certo? E você também pode procurar, se você quiser, um revendedor. Isso mesmo, você pode encontrar um revendedor aqui em Find Reseller, ok? E aqui ele já identificou que eu estou no Brasil, e aqui tem as informações de contato de revendedores. Então se você talvez não queira comprar ou adquirir o Lumion por euros, você pode entrar em contato com essas empresas aqui que revendem o Lumion de forma autêntica e original. Vale lembrar que essas informações elas são baseadas na data em que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então essas informações elas podem mudar, mas você pode procurar essas empresas, ok? E aí fazer uma cotação, ver qual seria o melhor preço, buscar suporte caso você precise, ok? Mas é basicamente isso. Porém, antes de você fazer esse alto investimento no Lumion, você pode testar, isso mesmo, você pode baixar uma versão trial do Lumion e assim testar o programa durante 14 dias de forma gratuita, que é o que a grande maioria das empresas que trabalham com algum tipo de software eles fazem. Se você trabalha se você é uma empresa e você tem um software muito caro e você quer permitir que a pessoa ela conheça o programa antes mesmo de poder fazer esse investimento, o que as empresas elas fazem? Elas disponibilizam uma versão trial, onde você pode baixar o programa, utilizar ele durante uma quantidade limitada de dias, e daí proporcionar uma experiência boa para a pessoa, para que a pessoa ela saiba tudo que ela vai ter acesso naquele programa, e assim ter a certeza de que ela vai estar fazendo um excelente investimento. E para isso, na próxima etapa do nosso vídeo, eu vou estar mostrando aqui agora como baixar o Lumion por 14 dias na versão trial de forma gratuita. E na próxima etapa daqui do nosso vídeo, eu vou mostrar agora como baixar a versão trial do Lumion 2023 e testar o programa por 14 dias, ok? Então vamos lá, eu estou na página oficial do Lumion e tudo que eu preciso fazer é clicar aqui na opção Try Lumion, descer um pouco aqui a barra de rolagem. Perceba que tem dois botões, um botão para você poder checar os requisitos do computador, e aqui você tem a opção de poder requisitar a versão trial por 14 dias. Só que antes de você começar a preencher esse formulário, existem 3 etapas simples que você precisa seguir para poder ter acesso à versão trial do Lumion. A primeira delas é você checar se os requisitos do seu computador, seja ele um desktop ou um notebook, ela vai atender, se você vai trabalhar no mínimo, se você vai trabalhar com as configurações recomendadas, tá? Então checa primeiro se o teu computador ele vai atender essas configurações. E se você quiser, mais uma vez, coloca aqui no comentário desse vídeo as configurações do teu computador, que talvez eu possa te ajudar da melhor forma possível, beleza? Bom, segundo, você vai preencher esse formulário aqui, ok? Então, por exemplo, aqui você vai colocar o seu e-mail de trabalho ou o e-mail que você utiliza para você poder receber o e-mail do Lumion. Aqui você vai preencher o seu primeiro nome. Aqui você vai preencher o seu último nome. Aqui você vai colocar o nome da empresa, o título que você tem, se você é arquiteto, designer, se você é arquivista, o país onde você mora e o seu telefone para contato. E aqui você vai marcar algumas opções, tá? Por exemplo, qual o seu ramo de atividade principal. Então você pode marcar aqui arquitetura residencial, arquitetura de interiores, ok? Então você vai marcar ele de acordo com a sua função de trabalho principal. E aqui ele vai perguntar quais são os programas que você normalmente utiliza. Ah, você utiliza o Revit, você utiliza o SketchUp, você utiliza o ArchiCAD, você utiliza o AutoCAD. Então você vai marcar os programas que você utiliza. Depois que você tiver preenchido todas as informações,
olha se você preencheu tudo certinho, ok? E depois clica aqui na opção de Submit, ou seja, enviar. E aí, na terceira etapa, o Lumion vai imediatamente mandar um e-mail para você com mais instruções de como é que você consegue baixar a versão trial do Lumion 2023. E aí você vai instalar no seu computador, o próprio Lumion vai fazer aquela medição, aquele benchmark para poder ver quais são as configurações da tua máquina e para definir de que forma você vai trabalhar, se no mínimo, se no recomendado ou se nas configurações mais altas, ok? E basicamente é isso, mas o vídeo ele não acabou ainda não, tá? Se você trabalha com Lumion ou se você trabalha com algum outro tipo de programa, eu quero te convidar agora para poder conhecer um pouco das nossas bibliotecas que sem dúvida vão permitir que você, arquiteto, arquivista ou design de interiores, consiga aumentar em muito e qualificar o visual dos seus projetos. Bom, e na última etapa desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as nossas bibliotecas. Para quem não conhece o nosso trabalho, a gente já trabalha com bibliotecas 3D desde 2017, sendo uma das plataformas pioneiras aqui no Brasil. E nós temos uma biblioteca de blocos para Lumion que funciona a partir do Lumion 9, ou seja, se você tem a versão mais atualizada do Lumion, você vai conseguir utilizar sem nenhum tipo de problema a nossa biblioteca, ou seja, por apenas um pequeno investimento de R$100, você vai conseguir ter acesso a milhares de blocos, você vai ter acesso a centenas de efeitos para renderização, você vai ter acesso a atualizações gratuitas com novos blocos todos os meses. Então, por R$100 você consegue ter acesso a maior ou uma das maiores bibliotecas de blocos para Lumion, não só aqui no Brasil, na América Latina, no mundo. É uma biblioteca incrível para quem busca não apenas utilizar a biblioteca de Lumion, porque é uma quantidade enorme de blocos, mas às vezes você precisa de algo muito específico. Então, dentro da nossa biblioteca hoje você consegue encontrar uma grande variedade de conteúdo, uma grande variedade de materiais. Então, se você utiliza a partir do Lumion 9, ou se você já tem a versão mais atualizada do Lumion e você baixou a versão 2023, então eu recomendo bastante que você adquira por apenas R$100 a nossa biblioteca de blocos para Lumion, e com certeza vai permitir uma qualificação visual melhor dos teus trabalhos, além também de você ter muito mais agilidade. Ah, Felipe, mas eu não trabalho com o Lumion. Não tem problema. Nós temos aqui um outro pacote, que é o pacote Master Archivist, que é um pacote que engloba todas as bibliotecas do nosso site. Ou seja, biblioteca de blocos de 3ds Max, Blender, Cinema 4D, mais de 12.000 blocos já convertidos no formato em FBX, uma biblioteca de Lumion, de Inkscape, de Revit, de SketchUp, de Unreal Engine. Tem muita, mas muita coisa nessa biblioteca. Então, se você trabalha com mais de um programa, eu recomendo muito que você utilize esse pacote, que é um pacote incrível, tá? E esse pacote hoje ele está em promoção, ok? Ele está de R$497 por apenas R$297. Porém, para você que está assistindo esse vídeo agora, você vai fazer o seguinte: eu vou deixar o link desse pacote na descrição do vídeo, ok? E tudo que você vai fazer é o seguinte: você vai clicar aqui no botão de comprar, certo? Quando você clicar aqui no botão de comprar, vai ter aqui, né, a opção de pagamento, e aqui, ó, tem um cupom de desconto. Você vem aqui e você utiliza o cupom Blocos 3D e clica em aplicar, e pronto. Ao invés de você pagar R$297, agora você vai pagar apenas R$249, ou seja, você recebeu aí mais ou menos R$47 de desconto, ou 16% caso queira. Então, para você que está assistindo esse vídeo aqui agora, utilize esse cupom Blocos 3D para você ter acesso à maior biblioteca de blocos, texturas
e projetos modelados da América Latina, ok? E eu te garanto que depois de ter acesso à nossa biblioteca, você não vai precisar mais procurar por blocos, entrar em outros sites, não. Comprou a nossa biblioteca, você não vai mais precisar procurar por outro pacote ou procurar por blocos da internet, ok? E com isso eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se você ainda não teve a chance, deixa o like, ok? Ajudem muito no nosso trabalho. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para você ser sempre avisado dos nossos próximos vídeos. E é isso, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários do vídeo, ok? Deixa a configuração do teu computador, se você teve algum problema, fala com a gente, tá? A gente não representa o Lumion, mas o que a gente puder ajudar vai ser um enorme prazer, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, forte abraço.